Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é PH Miranda. Se você não me conhece ainda, eu falo de futebol todos os dias aqui no YouTube, lá no TikTok e no Instagram também, @canal do ph.oficial, lá no TikTok e no Instagram também, o mesmo arroba, é só você me seguir. E rapaziada, vamos falar um pouquinho desse Real Madrid e Liverpool, né, de ontem, o jogo aí da quarta rodada da Champions, uma vitória muito boa do Liverpool para cima do Real Madrid. Vamos comentar um pouquinho dos dois lados, né, fazer uma análise dessa partida. Bom, eu não assisti o jogo inteiro, tá? Eu assisti aí alguns momentos do jogo, então eu vou tentar fazer uma análise focada mais no contexto do jogo, contexto da vitória, o contexto da derrota do Real Madrid, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Liverpool. Cara, o Liverpool, ele vence muito bem, tá? Pelo que eu vi, foi uma vitória assim dominante para cima do Real Madrid. Tá, o Courtois teve que fazer defesas importantíssimas e foi o melhor da partida disparado, né? E se não fosse ele, talvez a derrota do Real Madrid seria muito maior. Talvez não, com certeza, né? Ele fez defesas ali muito difíceis, né? Então o Liverpool volta a jogar bem. Talvez a melhor atuação do Liverpool do ano, tá? O Liverpool que não vinha de uma boa fase, ele ganha do Aston Villa no final de semana, mas não estava numa boa fase no campeonato inglês e na própria Champions League. Então é uma vitória para aliviar, né, principalmente por conta do adversário, né, que é um adversário muito difícil. Então o Liverpool ganha e ganha muito bem para cima do Real Madrid. Eu queria destacar a atuação de dois jogadores do Liverpool, né? O primeiro é o Bradley, o lateral direito, que anulou completamente o Vinícius Júnior. Já vai falar um pouquinho do Vinícius Júnior. Mas, cara, a atuação do Bradley é impressionante. Ele que tá substituindo aí o Frimpong, né, que se machucou, né, e o Frimpong estava substituindo o Alexander-Arnold, que, por sinal, foi extremamente vaiado durante a partida, né, com razões, né. Eu até entendo do lado dos dois, né, tanto dos torcedores do Liverpool quanto do próprio jogador, mas o como foi, né, o como foi é o que deixa a torcida mais indignada e com toda razão. Né, o Alexander-Arnold que era gandula, né, nas partidas em Anfield e se tornou um jogador campeão de Champions League pelo clube e, né, sai como saiu, né, faz aquela transferência toda para o Real Madrid da forma que foi, né, e enfim, e do clube que ele ama, né, sai do clube que ele ama, né? E aí a principal causa, vamos falar a verdade, é por dinheiro, né? Por dinheiro, né? Porque o Liverpool não é um clube pequeno, o Liverpool não é um clube que não disputa campeonatos, né? Então, se você falar que ele foi pra lá pra ganhar Champions, pô, o Liverpool pode ganhar também. E tem totais condições de ganhar. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito porque o assunto é sobre o jogo. E voltando a falar, o outro jogador que eu destaco também, cara, é o Szoboszlai. Que partida desse jogador, que jogador é pro Liverpool, né? O meio campo ali do Liverpool fica muito mais preenchido, né? Os jogadores que se salvaram dessas partidas aí que o Liverpool não estava entregando eram principalmente o Szoboszlai e o Gravenberch, né? Que eu acho que dão muita consistência para esse meio campo do Liverpool, cara. Realmente são jogadores muito importantes pro time do Arne Slot. Cara, uma consistência muito boa para esse meio campo do Liverpool, né? E principalmente o Szoboszlai, né? Ele fez uma partida ontem fenomenal, tá? Fez uma partida muito boa, finalizou várias vezes. Se não fosse o Courtois, talvez ele teria aí uns 2 gols na partida. Mas enfim, esses foram os jogadores que eu queria destacar, né? E cara, foi uma vitória aí para, como eu falei, né, para aliviar o torcedor do Liverpool, que não vinha num bom momento na temporada, e agora finalmente tem uma boa atuação. E eu acho que é a melhor atuação do Liverpool na temporada inteira. Bom, falando um pouquinho agora do Real Madrid, né, eu vou começar falando do goleiro, né, que é o destaque do jogo, ganhou o melhor da partida, mas o Real Madrid precisa tomar cuidado, cara. Precisa tomar cuidado porque você ter o goleiro como o melhor da partida, eu acredito que seja um indício muito grande de que o seu time não criou tanto na partida e você deu várias chances para o adversário e seu goleiro foi muito bem, né? E foi o que aconteceu. O Courtois teve que fazer 8 defesas, né? 8 defesas muito difíceis ali, umas
3 muito difíceis mesmo. 3, eu acho, né? Umas 2 ou 3, enfim. As 2 primeiras principalmente, né? E, cara, eu acho que isso é um indício muito ruim pro time do Real Madrid, time do Xabi Alonso, porque volta a oscilar de novo. Né? Um time que deu uma subida quando eu achava que ia dar certo naquela partida contra o Barcelona, depois cai de novo, depois agora sobe, consegue ir muito bem contra a classe média, né? Os times médios da Espanha, do Campeonato Espanhol. Nos grandes testes da temporada, o Real Madrid teve ali muitas oscilações, né? Por exemplo, ele saiu perdedor em 2 deles, né? O único que realmente deu uma convicção de que poderia dar certo é contra o Barcelona, que ganha e ganha bem, poderia até sair com uma vitória maior na partida. Mas, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, não faz um bom jogo e perde feio para o maior rival da cidade, que é o Atlético de Madrid, perde por 5-2, né? Na casa do Atlético de Madrid. Tem uma derrota feia. Contra o Barcelona é uma vitória muito boa, contundente, que aí dá uma aliviada e se acha que pode, aí sim vai dar certo, agora sim o trabalho do Xabi Alonso vai engrenar. E no terceiro maior desafio da temporada, que é contra o Liverpool na Champions League, perde, eu acho que perde feio contra o Liverpool. Mas enfim, o time do Xabi Alonso precisa urgentemente achar um caminho, né, para esse Real Madrid. E eu acho que o caminho principalmente é você ter um coletivo muito bom. E eu acho que é isso que falta pro Real Madrid. Eu acho que é isso que falta pro time do Xabi Alonso, pro comando técnico dele. Falta ele conseguir unir o grupo. Eu acho que isso vem muito de uma coisa chamada prêmios individuais. Prêmios individuais. Por quê? Porque, por exemplo, você vê a partida do Vinícius Júnior de ontem e você vê que ele toma decisões extremamente precipitadas, e eu acho que isso vem de uma pressão muito grande por tentar fazer uma temporada que ele fez em 2024, a temporada, né, que ele no início de 2024, na verdade, aquela temporada que ele ganha o melhor do mundo, né, o prêmio The Best, e deveria ter ganhado a bola de ouro. É uma temporada em que ele toma decisões extremamente importantes para o Real Madrid. E hoje ele tenta, e no jogo de ontem, na verdade, ele tenta repetir isso, sabe? Ele tenta tomar decisões e acaba sendo muito precipitado, né? E acaba sendo, na maioria das vezes, desarmado pelo Bradley, que fez uma partida excelente. Então, o que falta para o Vinícius Júnior? Falta esse senso de coletividade. Falta esse senso de que ele está jogando pelo Real Madrid e não por ele. Então eu acho que isso está afetando muito o Vinícius Júnior. O mental dele afeta muito o jogo dele. Por quê? Você olha para o Vinícius Júnior e você vê que em 10 confrontos que ele teve contra o Bradley, ele não ganhou nenhum. Tá? Ele não ganhou nenhum duelo de 1 contra 1 contra o lateral do Liverpool. E cara, eu acho que isso vem muito das decisões que ele toma. Às vezes um passo a mais que ele não poderia, um drible que ele tenta que ele não precisava, entende? E eu acho que isso é uma pressão tão grande por tentar voltar a ser aquele Vinícius Júnior da temporada que ele ganhou o melhor do mundo, sabe? Que isso atrapalha ele. E quando ele tem o companheiro dele que disputa com ele esse prêmio, que é o Mbappé, isso atrapalha mais ainda, tá? Isso atrapalha mais ainda na pressão do jogador de querer mostrar mais individualmente do que coletivamente, né? Eu acho que isso atrapalha demais, né, o Vinícius Júnior. Mas enfim, muita gente falando que isso pode ser coisa da vida pessoal dele, né, com a Virgínia e tal. Eu acho que não, acho que a vida pessoal do cara é com ele, não tem nada a ver com o futebol. Acho que isso não afeta, eu acho que realmente é essa parte da concorrência dentro do grupo, né? Uma concorrência interna dentro do próprio grupo, cara, que isso atrapalha demais. Quando você tem uma concorrência saudável, né? Por exemplo, uma concorrência de reserva e titular, eu acho que isso é muito saudável. Agora, quando você tem uma concorrência por números dentro de uma partida, cara, isso aí atrapalha muito. O Mbappé também, não vou deixar de criticá-lo, não fez uma partida boa, ele errou 2 bolas ali que ele poderia ter finalizado melhor, tá? Teve uma que passa muito perto e uma que ele isola completamente. E acho que essas foram as 2 grandes chances do Real Madrid no jogo, né? E, cara, o Real Madrid inteiro ficou devendo, tá? O Real Madrid inteiro ficou devendo, mas eu acho que principalmente esses 2 jogadores, que é quem se espera
alguma coisa, quem se espera um drible diferente, um gol, né, inesperado, é de quem se mais cobra nesse elenco, talvez, né, enfim. Bom, e outra coisa que eu queria destacar sobre essa partida são as atuações dos dois pontas do Liverpool. O Arne Slot, ele volta a escalar o Wirtz, tá? Eu achei que quem fosse entrar nessa partida não fosse o Wirtz, mas o Wirtz, ele entra como titular. E, cara, eu gostei da partida do Wirtz, tá? Não foi ruim, não foi aquelas coisas, né, que a gente espera do Wirtz, né? Aliás, ele que tá enfrentando, né, o ex-técnico pela primeira vez. E, cara, eu gostei, foi uma partida boa. Ele conseguiu finalmente se encaixar, né, com o Robertson, lateral esquerdo. E foi uma partida muito boa, eu gostei, tá? E, cara, o Salah é de quem a gente mais espera, talvez, nesse time do Liverpool, né? O Salah, ele faz uma partida ok, tá? Eu acho que ainda não se encaixa, e eu acho que isso é muito por conta das mudanças que tem sempre no Liverpool, né? Você sai de uma temporada em que o Liverpool vai muito bem, é magnífico, e você praticamente muda o seu ataque inteiro e o Salah tá lá. Então talvez ele não tenha se acostumado ainda a esse novo ar, né, do Liverpool, e também não se encaixado direito ainda com o trio de ataque, né, com os seus companheiros ali de ataque. Então acho que isso é muito importante para um jogador. Eu acho que o Liverpool precisa tentar colocar ele no estilo de jogo diferente, né, que ele não esteja, que ele esteja, na verdade, mais acomodado, né, no sentido bom da palavra, obviamente, e mais confortável dentro de campo. Então acho que o Salah é o principal jogador do Liverpool, é quem se espera mais desse Liverpool, é quem pode fazer esse Liverpool realmente dar essa virada de chave, tá, juntamente com seus companheiros, obviamente, mas é o jogador que tem mais qualidade nesse time, né, e quem realmente se espera alguma coisa. Então acho que realmente o Liverpool precisa dar uma olhada em como está o ambiente, principalmente dentro de campo, para o Salah, né, que é o grande jogador dessa equipe. Mas enfim, e finalmente o Liverpool chega e consegue fazer o gol, né, tanto bate até que fura, né, já diria o ditado. Cara, o Courtois foi sensacional. O que é o Courtois, né? O Courtois, ele consegue salvar o Real Madrid diversas vezes, né? Talvez ele tenha dado o título da Champions pro Real Madrid, né, numa temporada, talvez em duas, né? Enfim, além de outros vários títulos, né, que ele conquistou com a camisa merengue. E, cara, fica um questionamento. Depois da partida de hoje, eu vi muita gente falando, será que o Courtois, ele pode ser o melhor goleiro do século? E, cara, eu vou falar a verdade, eu acho que não, tá? Pra começar, eu acho que não, que o Neuer foi revolucionário no esporte, e acho que o Courtois precisa muito mais ainda pra superar o Neuer. Mas, cara, pra você ver ao que ponto o Courtois chegou, né? Ele conseguir entrar num debate de melhor goleiro do século, né? Cara, é realmente muito grande, um goleiro que é muito decisivo, e o caráter decisivo dele é o que né, faz dele ser tão gigante, né, como não só de altura, né, mas de jogador, né? Um cara que realmente é muito importante pro Real Madrid, pra seleção belga, enfim, que é aquele famoso goleiro que te dá ponto, né? No Brasileirão tem esse termo, né? Um time precisa de um goleiro que dá ponto, né? Um goleiro que faz milagre. O Real Madrid tem esse cara, tem um goleiro que faz milagres todas as partidas praticamente, né? Que a cada jogo ele se supera, né? Enfim, e decide a Champions League de 21-22 pro Real Madrid, dando o título pro time merengue. Mas chega um momento em que ele não consegue, aí realmente uma bola indefensável do McAllister, né, numa falta cobrada pelo Szoboszlai, e o McAllister cabeceia, né, só que essa vai tão forte que o Courtois não consegue defender. É uma bola que ele defende muito parecida no primeiro tempo ainda, mas ele não consegue defender essa pela intensidade, né? A bola vai mais forte do McAllister, e aí o Courtois não consegue defender. E aí o Liverpool consegue, né? Já estava melhor na partida, continua melhor, né? E consegue se manter até o final do jogo
com essa vitória e sai vencedor. Uma vitória muito importante para o Liverpool, que volta a atuar bem, não só na temporada, né, mas finalmente uma partida boa contra o Real Madrid, né, que, se eu não me engano, já era a 8ª partida que não vence do Real Madrid. Posso estar enganado, tá? Posso estar enganado, mas vinha aí de muitas derrotas, empates, enfim, o time do Real Madrid, e finalmente ganha, tá? E ganha muito bem. Isso que é importante. E pro lado do Real Madrid, cara, é preocupante, porque é um time que tá oscilando muito, é um time que não tem uma identidade de jogo ainda e que não se mostra decisivo nos momentos importantes. Então, o Xabi Alonso precisa encontrar uma forma de jogar que realmente dê essa consistência pro time do Real Madrid. Eu acho que a primeira coisa é olhar pro grupo, olhar tanto pro Vinícius Júnior, que é o grande holofote talvez desse time, juntamente com o Mbappé, e falar, cara, vocês precisam jogar pro grupo. Esqueçam os prêmios individuais, joguem pro Real Madrid. Quando começar a jogar pro Real Madrid, as coisas vão fluir, eu tenho certeza disso, tá? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não foi uma análise tão, como é que eu posso dizer, falando muito do jogo, porque eu não vi o jogo, tá? Eu assisti Bayern de Munique e PSG, tá? Eu vi ali os melhores momentos, enfim. E aí eu trouxe essa análise pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, né, e de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, então se você gosta de futebol é muito legal você me seguir. Também não me segue lá no Instagram e no TikTok também, @canaldoph.oficial, tá? Eu tenho 2 contas aí, tanto no TikTok quanto no Instagram, valeu? E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, daqui a pouco tem mais Champions League aí no dia de hoje. Vambora? É isso, valeu, tamo junto.